Estamos cá no canal, um minuto para iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Nós queremos abordar sobre o desenvolvimento humano. Nós sabemos que toda a instrução da vida é para o desenvolvimento e a capacitação humana. Eu quero que nós entendamos que o nosso trabalho cá no canal é para que nós possamos mostrar a plenitude de Deus aos homens. Nós observamos a Sagrada Escritura no seu todo cá neste lugar e te aconselhamos para que possas assegurar a tua atenção neste lugar, nesta hora. Nós devemos saber que o trabalho de Deus em reproduzir, em revelar a Bíblia, é para que nós possamos ter a orientação completa da vida para que nós possamos atingir os nossos objetivos em particular. Eu sei que o teu trabalho debaixo desse céu é para que você possa ter uma vida completamente equilibrada. Mas nós temos muitas adversidades que faz com que nós ficamos longe da vida aqui na qual desejamos. Mas muito antes de nós abordarmos completamente o tema que está na nossa carteira para hoje, eu quero cá dizer que ele dizia que tem bons pensamentos. Dizia ele, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. O pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Então, isso nós já observamos que é o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O desejo de Deus é para que nós possamos ter uma boa vida debaixo desse céu. Deus não nos chamou para o sofrimento, não nos chamou para a pobreza. Só que uma coisa nós devemos entender: Deus é justo. Deus é o homem da justiça. E devemos trabalhar para que nós possamos manter a justiça em nós mesmos. Bom, podemos ver aqui, o nosso tema é concentração para comer o bem desta terra. Então, para que nós possamos fazer qualquer coisa boa, melhor nesta vida, nós temos que ter uma concentração. Nós não podemos andar na emoção, andar no descontrolo e fazer as coisas sem pensar. Nós devemos pensar na positividade, nós devemos pensar no desenvolvimento, nós devemos pensar numa vida completamente ativa e viva. Por isso que queremos o nosso Deus, queremos o nosso Criador. Se nós concentramos e desejamos o nosso Deus, o nosso Criador, nós iremos entender que obterás uma mudança completa em nossas vidas em particular. Nós queremos o nosso Deus, porque Ele é o único que merece a honra e glória. Vamos entender que a vida é de Deus. Quando se fala da vida, estamos a falar de Deus. Se não existisse Deus, também não existiria o homem. Amado, observa o esquema da vida. Quem pensou da vida? Quem pensou no aparecimento do homem, se não Deus? Por isso, dizia Isaías: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacob: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor,
que falo a justiça e anuncio coisas retas. Isaías capítulo 45, versículo 18 a 19. Nós podemos observar a declaração de Deus quanto à criação da terra. Se você observar a terra, vais observar que tudo está a teu favor. Tudo está a teu favor. Se você não está a comer do bem desta terra, é porque você está na qualidade, não na qualidade do filho. Porque Jesus dizia que os cães comem no lixo. A comida do filho não pode dar aos cães. A mulher disse que come a migalha. A migalha. A migalha que cai da mesa do seu Senhor. Então, eu quero que nós entendamos que muitos de nós não estamos na posição para comer o bem desta terra. Muitos de nós estamos a viver a vida de cão e comemos a migalha. Mas Deus vai nos ajudar para que nós possamos mudar a nossa vida e que nós possamos vir para a posição do Filho. Deus estará conosco e nos capacitará em nome de Jesus. E ainda, o mesmo Deus tem um padrão de vida muito amoroso que revela o amor do Pai. Amados, os nossos sofrimentos não dependem de Deus, mas de nós mesmos. Porque o mesmo Deus, o Criador, está sob pressão. Por exemplo, és um presidente e, em suma disso, aprovaste uma lei. E a mesma lei é uma lei severa. E depois, observas que um dos teus aliados cometem as infrações contra a mesma lei. E depois o mesmo é punido. E não passa muito tempo, o teu filho comete o mesmo erro que na qual cometeu o teu aliado. Será que vais estragar o teu reino por causa do teu filho? Será que você vai não punir o teu filho e soltar o teu aliado? Então você já matou o teu reino. Então, eu quero que nós entendemos que esta é a mesma coisa que aconteceu com Deus. Deus nos considera como filho. E o Satanás era um dos aliados de Deus. Antes de nós fomos formados, então já existia o Satanás, que é o anjo chamado Lucífero. E este anjo, ele pecou, transgrediu a lei do rei e ele foi punido. E não demorou muito tempo. Depois de Deus criar o seu filho sobre o baixo do céu, que é os homens, então o homem também cometeu a mesma transgressão e desobedeceu a lei do reino de Deus. Então, Deus manteve a sua justiça e puniu o homem segundo a sua lei e colocou o homem no mesmo escalão. Mas deu uma oportunidade ao homem, porque o homem está na carne. O homem morre para entrar na vida eterna. Mas enquanto ele ainda está na carne, há oportunidade, há chance para que ele pudesse cumprir a lei de Deus e mudar a sua característica e pedir perdão de tudo quanto que ele cometeu e mudar e avançar para a vida de vitória. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno e os entregou às cadeias da escuridão. Das cartas de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Então, aqui nós estamos a ver que Deus os prendeu. Por quê? Porque ele danificou completamente a sua vida, que era o diabo, que era o anjo. Então, o homem veio, fez a mesma coisa. Então, aqui diz que foi o anjo que pecou e não foi perdoado. Só que nós estamos em vantagem, porque estamos na carne, que representa uma segunda oportunidade. E em suma, temos um enorme trabalho feito por Deus
para que possamos escolher o caminho da santidade. Por isso que no livro de Primeiras Cartas de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7 diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas sim para a santidade. Primeiras Cartas de Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todas as vossas maneiras de viver. Portanto, está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, para que nós possamos comer o bem desta terra, nós devemos buscar a vida de Deus. Devemos buscar a liberdade. Devemos buscar o arrependimento. Devemos buscar a vida do Filho. Devemos estar completamente conectado com a vida completa. Devemos nos assegurar o poder e a experiência que nos foi declarada na Sagrada Escritura. Se nós não cumprirmos a Bíblia no seu todo, nós iremos ser qualificados como cachorrinho. Nós iremos comer sempre da migalha. Por isso que a Bíblia declarou no livro de Apocalipse: ficarão de fora os cães. E ele declarou um a um nome. E ele considerou que todos eram os cães, porque eles comem na lixeira de Deus, que é dos espíritos que Deus expulsou do céu para o inferno. E Deus há de nos ajudar para que nós possamos entender, para que nós possamos nos posicionar, para que nós possamos trabalhar na nossa vida interior e atingir nossos objetivos. Inscreve no canal, deixa o teu like e obrigado.